A chamada que eu quero trazer hoje aqui para vocês é técnicas para potencializar, tá, o faturamento através do tributário. E aqui eu trago para vocês já o primeiro ponto importantíssimo, ok? As empresas, elas têm não é uma limitação de conhecimento, mas elas têm algo ali, que eu não sei quem explicou isso para elas, que elas entendem que isso é uma escadinha. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então eu inicio uma empresa pelo Simples Nacional, eu poderia ter colocado aqui até o MEI antes do Simples Nacional, mas eu não coloquei porque entendendo que o MEI, na verdade, é uma formalização ali ainda de uma pessoa física apenas, né? Então, as empresas geralmente elas seguem esse joguinho aqui. Elas começam como Simples Nacional, depois elas viram lucro presumido e depois elas passam a ser lucro real. E aqui começa o primeiro erro das empresas, tá? Por que, Anderson, o primeiro erro das empresas? Eu quero deixar claro para vocês desde já que Simples Nacional, lucro presumido e lucro real são os regimes tributários que você, como empresário, com o auxílio do seu contador ou de um profissional da área tributária, vão definir qual que é o melhor regime tributário para você seguir naquele específico ano. E isso pode ser alterado anualmente, ok? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as empresas, elas acabam, às vezes, deixando a empresa estourar no Simples Nacional para ela poder começar a se mexer. Só que até aí ela já perdeu muito dinheiro, eu vou explicar por quê, tá? No Simples Nacional nós temos uma limitação federal de 4 milhões e 800 mil, ok? 4 milhões e 800 mil. Porém, a nível estadual, e aí eu estou falando de ICMS, o limite anual de faturamento é 3 milhões e 600. Então você fala assim, Anderson, que loucura é essa? Eu vou explicar. Por exemplo, você tá vindo ali faturando nos últimos 12 meses e você atingiu 3 milhões e 600. A partir do próximo ano, você continua no Simples Nacional para os impostos federais, porque quando você paga aquela guia do DAS, ali está dividido vários impostos nela. Então ali você tem CMS, você tem PIS, você tem COFINS, você tem RPJ, você tem contribuição social e você tem o INSS, que é outra coisa que as pessoas acham que não tem INSS no Simples. Tem sim e está lá dentro. E as empresas do e-commerce sofrem com isso. Por quê? Dentro do DAS, a maior fatia de imposto está no CPP, que é Contribuição Previdenciária Patronal, ou seja, INSS. E não é o INSS que foi descontado do funcionário, é o INSS que é pago sobre o faturamento. A maior fatia do DAS está ali. E sabe o que eu vou dizer para vocês? As empresas do e-commerce praticamente não têm funcionário. Então, ou seja, se elas tivessem no lucro presumido ou no lucro real, elas pagam o INSS, que é o que a gente chama de INSS patronal, sobre a folha de pagamento. Quando ela está no Simples Nacional, ela paga sobre o faturamento. Então, ou seja, às vezes você não tem funcionário, mas você está pagando INSS. Esse é o primeiro ponto, tá? E quando a empresa bate 3 milhões e 600 mil no Estado, o Estado fala assim, ó, no federal você continua no Simples, para mim não. Então, no ano seguinte, você passa a ser uma empresa, lucro presumido, lucro real, né? Ali, porque na parte de Estado, na parte de ICMS, ser lucro presumido, ser lucro real, não importa, não há diferença. Lucro presumido e lucro real, que eu vou explicar já já, é para efeito federal. Para efeito estadual, não muda, tá? Então, você passa a ser ali uma empresa, a gente chama de RPA, que é a empresa de regime periódico de apuração. É aquela que apura mensalmente o ICMS separado, tá? Então, a partir daquele momento, você já vai ter outras obrigações, como se você fosse uma empresa do lucro presumido e do lucro real. E aqui que mora o perigo. Porque o que eu vejo de gente quando está estourando no Simples, abrindo outra empresa do Simples, aí não acontece, né? É só aqui que deve acontecer. Não tem, assim, ó, é um monte de situações que eu vejo isso. E isso para mim é um grande erro. Eu pergunto sempre, como que os grandes players de mercado, como Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Casas Bahia, enfim, vários atacarejos aí da vida, como que esses caras cresceram
sem precisar ficar abrindo tanta empresa do Simples Nacional? A resposta que eu tenho para dar para vocês é através de estratégias tributárias, tá? Outro ponto que é importante, ó, quando a gente entende o que é lucro presumido e o que é lucro real, no lucro presumido, os impostos federais, e quando eu estou falando impostos federais, eu estou falando de PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social, ok? Eu pago sobre o faturamento. É igual o Simples Nacional. O Simples Nacional também, eu emiti a nota, eu já tenho imposto para pagar. No lucro presumido também. O que difere o lucro presumido do Simples Nacional? É que no lucro presumido, o governo ele estipula o lucro que você vai ter. Então ele fala, você é uma empresa de comércio, seu lucro é 8%. Então você vai pagar imposto sobre 8%. No lucro real, ele já fala assim, se você teve lucro, você paga. Se você não teve lucro, você não paga. E aí está um segredo. Eu canso de pegar empresas aqui para fazer planejamento tributário, a empresa está toda endividada, o e-commerce tem uma margem muito baixa, e a empresa está onde? No Simples Nacional ou no lucro presumido. E por que elas estão, então, no lucro presumido, Anderson? Por medo de ser tributada no lucro real, porque o nível de organização ele tem que ser maior. Por isso que eu falei para vocês no início que uma contabilidade ela é feita a 4 mãos: empresa e contabilidade e contador. A contabilidade não resolve tudo sozinho. A empresa precisa entender o jogo que ela está jogando a partir do momento que ela abre um CNPJ. Ela tem que entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Na profundidade do assunto, não. Mas ter a base do que é necessário saber para tomada de decisões, tá? Então, quando eu quero que vocês entendam o seguinte, vocês podem definir o regime tributário todo ano. No início do ano, você define e qual regime você vai ficar. A partir do momento que você vai para o lucro real, o fisco fala assim, então agora eu confio em você. Porque na emissão da nota eu te controlo, certo? Mas na parte do lucro real, é você que vai apurar se você está tendo lucro ou não. Então, eu tenho que confiar em você. A possibilidade de análise ela é maior do fisco, porque ele vai ter que querer arrecadar. E você vai ter que provar que você não está tendo aquele lucro que ele acha que você está tendo. Então, você tem que ter uma organização muito maior, ok? Mas eu defendo uma tese. E a tese que eu defendo é, indiferente do regime tributário, e esse é o papo que vocês têm que ter com a sua contabilidade a partir do momento que acabar essa live, esse masterclass aqui, podemos chamar assim. Esse papo que você tem que ter com o contador é indiferente de você ser Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, você precisa ter uma contabilidade a nível de lucro real. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que o lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional, é a forma que eu vou apurar os impostos. Mas a contabilidade em si, ela tem que ser do lucro real. Por quê? Eu, como gestor do negócio, preciso entender se a empresa está me dando resultado positivo ou negativo. Aonde que eu estou errando? Eu estou gastando mais aonde? E que ponto que eu estou gastando? Você só consegue ter essa visão a partir do momento que você coloca a sua empresa a nível de lucro real. Para o fisco, não. Você pode ser uma empresa do Simples Nacional para o fisco, que você vai recolher os impostos a nível Simples Nacional. Mas na sua gestão do seu negócio, você tem que ser uma empresa a nível lucro real. Pontos positivos quando você vira essa chave. Você vai ter informação real para tomar decisões todos os anos. Então, quando você chegar no resultado da empresa, você vai ter total condição de falar assim: eu quero ir para esse regime porque eu tenho segurança aqui no que eu estou fazendo. Ok? Então, espero que fique claro isso para vocês aqui, tá bom?